Sobre o Palmeiras, existe alguma chance de Nino, ex-zagueiro do Fluminense, pintar no Verdão para a próxima temporada? Bora repercutir agora um outro boato que surgiu nas redes sociais, a possibilidade de Nino, ex-zagueiro do Fluminense, atualmente do Zenit, pintar como reforço do Palmeiras. Essa informação foi divulgada pelo pessoal do site Egol. Fui checar com um representante do atleta, o Guilherme Miranda, para saber se o Palmeiras sondou, cogitou, especulou, se existe alguma tratativa. Vale a lembrança de que o Nino havia sido comprado pelo Zenit no início dessa temporada por 5 milhões de euros. Já são 24 jogos, sempre como titular na equipe russa. 9 jogos na atual temporada recém-começada e outros 15 na reta final da temporada passada. Contrato até dezembro de 2028. Guilherme Miranda assegura que não há nenhuma chance de o Nino voltar ao Brasil. Palmeiras não o procurou, não existem tratativas, não existem conversas, salário bem acima de R$1 milhão por mês, o Nino permanece jogando no futebol russo e se o Palmeiras busca defensores para a próxima temporada, não será com o Nino que o Palmeiras vai buscar essa reposição. A informação que eu tenho é de que a defesa não é nesse momento a grande prioridade do Palmeiras. O Verdão trabalha com outros objetivos e Leila Pereira promete um investimento de R$200 milhões na aquisição de reforços para o próximo ano. Lógico que quando eu faço as lives, todo mundo, né, pede jogadores dos mais renomados possíveis para que o Palmeiras contrate e vendo, obviamente, a movimentação de mercado dos principais rivais nesse momento, né, Flamengo, Botafogo e até o Corinthians, que contratou o Memphis Depay. Só que para aqueles que esperam grandes astros mundiais, estrelas, por hora, o pensamento do Palmeiras não mudou em relação a isso. Esses 200 milhões, ou um pouco menos, não se fala em valores confirmados, tá? A informação que eu tenho é que o Palmeiras vai investir, mas não estipulou qualquer tipo de teto ou piso, ainda vai ser em jogadores com aquele perfil de poderio de retorno financeiro para fazer contratos mais longos e que evidentemente possam se desenvolver com o técnico Abel Ferreira. A não ser que surja, o que não é o perfil do Palmeiras, uma grande possibilidade que esteja bem acessível de um nome mais renomado para fazer parte deste elenco, tá? Agora, quanto à substituição do Estevão, que o Palmeiras procura um ponta-direita. Essa é uma informação que eu fui buscar que ela não faz muito sentido. Por quê? Porque o que o Palmeiras hoje olha é para o lado esquerdo e não o lado direito. Haja vista que o lado esquerdo vai ficar desfalcado com a possível saída do Dudu. O Palmeiras já deixou claro que o Dudu não vai fazer parte do elenco. Tem gatilhos para renovação de contrato, o Palmeiras não quer dar a chance desses gatilhos, o próprio Abel Ferreira não enxerga o Dudu já com o mesmo potencial. Eu penso completamente diferente e penso inclusive com os argumentos que eu tenho dado na live, que é o seguinte: tudo bem, quer liberar o Dudu, tá velho, ganha muito, vai trazer quem do mesmo nível do Dudu? E o Dudu com 50% do que ele pode no Palmeiras é muito melhor do que hoje qualquer opção que tem ali para aquele setor. Rony, o Rômulo, que infelizmente não tem ganhado as oportunidades, então por hora não dá para colocar num patamar de Dudu, mas tem que ser um cara mais testado. E em especial, evidentemente, esse tal de Lázaro, que o Palmeiras quer fazer o investimento de estender o vínculo dele até o meio da próxima temporada por empréstimo, pagando mais 500 mil euros, um absurdo, e ainda pensando numa contratação futura de um jogador limitado, fraco de bola, sem nenhuma característica para chamar a atenção do que o Palmeiras precisa naquele setor. Um cara que decida jogos com dribles, com passes e principalmente com gols. Um atleta que saiu do Brasil já subvalorizado pelo que ele era, quando foi vendido pelo Flamengo por 7 milhões ao futebol europeu, de euros. Se fosse tão bom assim, vocês acham que o Flamengo venderia só por 7? Claro que não. E aí volta pra cá com preço fixado em 12 milhões. Porque o Palmeiras já pagou um pelo empréstimo no total de 13. É brincadeira, né? Então se for com essa mentalidade, se preocupem. Mas o que o Palmeiras precisa é de um cara pela esquerda. Porque quando se fala que vai buscar um substituto pro Estevão pela direita, o Palmeiras já contratou 2 jogadores nessa janela para atuar por ali. O Maurício e o Felipe Anderson. E 2
que obviamente podem não ter o mesmo nível do Estevão, mas jogam ali e não deixariam a desejar. Então o que o Palmeiras precisa atacar é o outro lado da história, é o lado esquerdo. Sem contar ainda mais uma opção para quem sabe ser um segundo atacante / meio ofensivo. Aquele chamado ponta de lança, que fica entre a finalização de um falso 9 ou então a armação das jogadas. É mais uma posição para se somar ao Maurício, ao Felipe Anderson, a quem sabe o Rômulo, alternativa ao Veiga e poder jogar lá na frente. Que essa sim é a posição mais carente que o Palmeiras precisa contratar, que é um centroavante. Porque a ideia do Palmeiras, repito, ainda é permanecer com Rony e Flaco Lopes, o que é uma aberração. Um artilheiro de base de Campeonato Paulista, dos números dele nessa temporada, pouquíssimo decisivo para jogo grande, muito pelo contrário, um cara que some em momentos em que o Palmeiras precisou ter feito gols maiores. Ah, mas ele fez gol no clássico com o São Paulo. Ah, mas ele fez gol contra o Botafogo. Que gol contra o Botafogo? O gol do 2-2 e o gol do 1-0 que ele perdeu. Mas é um atacante que não tem perfil, não tem essa cancha, não tem a tarimba para jogar no Palmeiras. Então precisa de um 9 de responsabilidade. Ao nível, por exemplo, de um Memphis que chegou no Corinthians, a um Pedro que se machucou, infelizmente, no Flamengo, mas que tem essa capacidade, que poderia ser um Gabigol, que ainda não saiu do radar do Palmeiras, diga-se de passagem. O que o Palmeiras fez foi diminuir a fumaça de uma história que foi muito mal atacada e mal conduzida por ele, Palmeiras. Como é que vai buscar um jogador do Flamengo no meio da temporada? Qual era a chance do Flamengo fazer qualquer tipo de negócio com o Palmeiras? Zero, né? E sem contar outros clubes que têm bons atacantes. O Grêmio que contratou 2, o Arezzo, o Bright White, o Inter tem Borré, tem Valência, tem Alaro, não estão jogando bem, mas são jogadores que em algum momento esperas que resolvam, são melhores que o Flaco Lopes, o São Paulo com o Caleri, Atlético com o Hulk, o Cruzeiro que vai olhar para o mercado e que também vai buscar jogadores dessa posição, enfim, né? Essas todas as equipes têm centroavantes que para muita gente jogariam no Palmeiras. E ainda sem contar que o Palmeiras, para mim, precisa buscar uma outra alternativa ali pro lado direito do meio-campo defensivo, para ser um parceiro do Aníbal Moreno, porque não dá para contar com o Zé Rafael. É aquele cara que já, para mim, chegou num platô que se chegar uma proposta pode vender. Como o Rafael Veiga não pode ser mais intocável. Como na zaga, se chegar uma proposta pelo Gomes ou pelo Murilo, pode dar negócio. Mas o Palmeiras precisaria contratar pelo menos 2 zagueiros, um pela direita e outro zagueiro que é aquele canhoto sonhado pelo Abel. Tem gente no mercado que pode ficar disponível a partir do meio do ano. Vou até falar um nome que eu gosto muito, que joga muita bola e que é um dos destaques hoje do melhor time que joga em Portugal, que é o Sport, que é o Matheus Reis, que é zagueiro / lateral. Ex-São Paulo, aquele que muita gente quando saiu daqui não dava muito, mas que chegou em Portugal e se transformou num senhor jogador e que poderia jogar numa seleção brasileira, tá? O Palmeiras precisa desse parceiro no meio campo, já que não dá pra contar com o Gabriel Menino, que tem que ser uma peça pra ontem pra ser vendida. Richard Rios, um cara que tá sendo especulado por 25 milhões de euros no mercado europeu, que com o dinheiro dele, pelo menos só, sem contar os 200 milhões de aporte que o Palmeiras tem, se for colocar mais 25 milhões de euros de Richard Rios, o Palmeiras consegue trazer 3 jogadores no mínimo do nível do Aníbal, que custou 7. 7, 14 e 21, ainda sobra um troco. E o Aníbal é muito mais jogador que o Richard Rios. E pra não falar a lateral direita, que tudo bem, contratou o Giai, mas existe a dúvida em relação ao Mike. E em especial, essa possibilidade estapafúrdia de renovar o contrato com o Marcos Rocha. Um jogador de péssimos números na temporada, e não bons números, como tem se falado. Péssimos números. De 5 assistências, 4 no Campeonato Paulista. 1 assistência na Libertadores e nenhuma assistência e participação em gol no Campeonato Brasileiro. Esse é o grande lateral que o Palmeiras quer renovar com 36 anos. Um lateral pouquíssimo ofensivo, de pouquíssimo equilíbrio defensivo, que não sabe muito menos ser zagueiro e hoje muito menos fazer a função como lateral. Então o Palmeiras poderia buscar uma alternativa também nessa posição. Haja vista que, se o Mike não é muito confiável e o Palmeiras não vai liberar o Mike, então que se dê uma parceria ao Giai. Ou então traga um lateral para ser um parceiro do Mike e busque o Giai para trabalhar numa posição que ele conhece muito bem, que é a função de segundo volante pela direita para ser um parceiro do Aníbal.
já que é um cara muito ofensivo, um cara que quebra a linha, um cara que adora se apresentar ali no setor da defesa adversária como elemento surpresa e que poderia ser uma grande possibilidade do que deveria ser o Gabriel Menino no Palmeiras e que esse cara não acontece. E isso sem falar de outros nomes, que eu não renovaria com o Lázaro, se chegar proposta pelo Rony, tem que vender. Então o Palmeiras fazer dessa próxima janela e com esses 200 milhões da Presidente, contratações de fato que mudem, que elevem o panorama do elenco, que não venham apenas apostas, mas que venham certezas, e certezas, obviamente, que tenham esse peso para fazer um campeonato mundial digno, ao nível do elenco de um Flamengo, de um Botafogo, que pode estar nesse mundial se ganhar a Libertadores desse ano ainda, mas que já é um grande rival do Palmeiras e o eliminou na Libertadores, e de outras equipes, claro que, como o River Plate aqui na América do Sul, que contratou muito bem e que é o grande favorito, na minha visão, a ganhar a Libertadores desse ano em 24 e com possibilidade de fazer até a final com o próprio Botafogo que eu citei. Fala, torcedor palmeirense, venho aqui trazendo mais um vídeo aí, um corte do Jorge Nicola e do Facincani, todos os créditos destinados a ele. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos falar aí a respeito aí da promessa da Leila Pereira, né? Em 200 milhões de reforço, né? Promessa de campanha, todo presidente, quando tá nas eleições, sempre promete muita coisa, mas possa ser que ela invista mesmo, seria uma boa opção aí. O Facincani trouxe uma análise dele aí, gosto muito das análises do Facincani. O Jorge Nicola também trouxe a respeito do Nino, mas não procede, não vai vir, né? Também eu não gosto muito daquele jogador, daquele zagueiro, mas possa ser que o Verdão entre aí no mercado e ir atrás de outro zagueiro, né? Porque o Verdão precisa, como o Abel Ferreira, que é um zagueiro destro, né? Que ele jogue com a ambidestro, que ele jogue com as duas pernas, né? Igual aquele lá do Boca Juniors, que pegou e não vai, pegou e saiu, né? Não vai mais, acho que vai ter mercado pra Europa. Eu até dei uma esquecida do nome dele, o Facincani trouxe algumas vezes, eu vi no vídeo do Facincani, tava falando a respeito dele, que o Abel se interessava muito nele. Tem também a respeito do Luigi, né? Que o Arsenal do Gabriel Jesus está querendo contratar a joia do Verdão. Quer pagar aí, cerca de 123 milhões, né? Então 123 milhões de reais para 85% dos direitos do atleta do Verdão, né? Então o Arsenal queria comprar esses 85% do Verdão, né? Pagar 20 milhões de euros, cerca de 23 milhões de reais. Eu não sei se seria uma boa vender esse moleque. Ele é muito promissor, eu gosto muito dele. Eu queria saber o que é que você acha disso daí, pensa disso. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um forte abraço, fica com Deus todos aí e avante palestra.